A CPI que investiga empréstimos do BNDES nos governos do PT tomou hoje o depoimento dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Mônica, na verdade, ainda fala nesse momento. O deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, que pediu um interrogatório, reforçou que o casal fez campanhas em países que receberam recursos do banco, como Angola, Venezuela e Costa Rica. João Santana apareceu bem diferente do que aparentava na época em que fazia as campanhas de Lula e Dilma. No início do depoimento, disse que não teria nenhuma informação a prestar sobre os empréstimos do banco a regimes amigos do PT. Depois confirmou que Lula intermediou a contratação de sua empresa de marketing político para as campanhas de Maurício Funes em El Salvador em 2009, de Eduardo Santos em 2012 em Angola e de Hugo Chávez na Venezuela em 2012 também. Declarou ainda que o mercado em que atuava era quase todo contaminado pelo Caixa 2. Solta aí. Minha história profissional no exterior começa em 1998, na Argentina, em campanhas que não tiveram nenhuma vinculação direta ou indireta com ou a política brasileira ou o empresariado brasileiro. Eu fiz campanhas lá para hoje falecido um grande líder, José Manuel de la Sota, do presidente Eduardo Dual, várias campanhas. E isso me deu uma certa projeção já regional. A partir daí eu recebi muitos convites de países vizinhos que eu não pude assumir, inclusive porque foi quando em 2005, isso já alguns anos depois, eu fui convidado para vir trabalhar na campanha de reeleição do presidente Lula. Mas o que é que sempre caracterizou o nosso trabalho? Um trabalho extremamente profissional e unicamente profissional, de publicidade política e sem nenhuma relação de lobbies ou interesses, etc. Agora, os senhores me permitam a franqueza, que é uma franqueza. Nós éramos uma empresa de agilidade e competência, mas dentro de um mercado 99,9% contaminado com Caixa 2. Depois disso, João Santana usou a velha estratégia do não sei de nada. Solta aí. Eu queria usar uma analogia, por exemplo, seria o mesmo que imaginar que um técnico da seleção brasileira soubesse dos supostas transações obscuras que a CBF pode ter feito com a FIFA. Seria a mesma coisa de que o técnico da seleção de vôlei tivesse informado sobre supostas compras e propina para comprar a sede olímpica. Isso vai usar exemplo. Então nós não temos, nunca, aliás, na minha vida profissional, eu tive intimidade financeira, nunca tive curiosidade, nunca tive a ousadia, o que for, para trocar informações. E permita também, com máxima clareza e até crueza, dizer o seguinte: da maioria dos meus clientes, que são dezenas e dezenas em vários países do mundo, eu vivi intimidades pessoais, políticas, de toda a natureza, afetivas deles, mas nunca nenhum me passou informação sobre financiamento, que era um segredo e então tão pouco me interessava saber. Tá aí, ainda disse se sentir profundamente arrependido, mas não por fazer o marketing das campanhas de Lula, Dilma e outros candidatos de esquerda na América Latina. Aspas, me sinto profundamente arrependido sim, em algumas coisas, na parte específica do método de financiamento. Não me perdoo por isso, mesmo sabendo que era uma prática que todos faziam pela minha própria formação, por uma série de valores que trazia, me arrependo profundamente. Fecho aspas. Então é aquele arrependido, Augusto Nunes, mas que faz questão de frisar que todo mundo fazia, como se isso amenizasse o crime dele. E não é nada disso, não. Não é nada disso, não. Ele sabe, se ele não soubesse nada, ele não faria delação. Começo de conversa. Se ele fez a delação é porque ele sabia de coisas ilegais que tinham acontecido, que ele iria revelar para conseguir abrandar a pena. Segundo, Caixa 2 é crime. Como disse há muito tempo a ministra Carmen Lúcia, que foi presidente do Supremo até há pouco. É crime e ele sabia. Agora, não sabia que tinha financiamento desse jeito, não sabia que as empreiteiras se metiam nisso. Mas como é que pode? Quer dizer, um sujeito que vive na intimidade ali da quadrilha, conviveu o tempo todo e não viu nada, então é meio débil mental, né? Coisa que ele não é, o João Santana. Portanto, afastado dessa hipótese, ele está mentindo.
Aí para deputado ele não pode mentir na delação premiada. Lá ele conta tudo. E ele já contou que ele teve uma dificuldade enorme para receber alguns milhões, porque tinha que vir do exterior e tinha que primeiro alguém depositar aqui e ali. Ele nem desconfiou de que participava de uma organização criminosa. É demais, né? Querer que a gente acredite nisso. Exatamente, é bom lembrar que é um marqueteiro profissional, então se ele está falando... Sabe vender fantasia. Fora de delação para políticos e pode mentir, né? Nunca se pode, nunca se deve, mas nesses casos envolvendo crimes, evidentemente, mas podendo, ele é bom em fazer isso, porque a gente sabe como os petistas acabaram eleitos, evidentemente com todas aquelas irregularidades que aconteceram, com todos aqueles crimes de que depois tivemos notícias mais detalhadas, mas a gente sabe que João Santana nas campanhas petistas contava um monte de mentira e ainda acusava os adversários de cometer barbaridades no futuro. Né? Para lembrar aqui, um caso emblemático disso foi que se a Marina Silva fosse eleita, não haveria mais comida no prato na mesa, e aí mostrava aqueles pratos sem comida, aquele exagero de propaganda petista, por mais críticas que todos tenhamos aqui a Marina Silva. Ana Paula, diga aí o que achou desse... Ana Paula, caiu a conexão dela. Olha, o que você achou desse visual do João Santana? Você acha que ele tá assim diferente para poder andar na rua sem ser vaiado? Será que é uma estratégia? Piorar. Ele tá evidentemente está querendo passar. É um disfarce, mas piorou. Conseguiu. Agora, eu não preciso ser técnico da seleção para saber que a CBF é outro antro de malandragens, maracutais, nem técnico de vôlei, para suspeitar, como sempre suspeitei, do que se passava no Comitê Olímpico Brasileiro e na própria Federação de Vôlei, Confederação. Ele tá se apresentando como idiota, nunca foi, não é esperto pra burro. E pegou dinheiro, sim, tem de pagar por isso. Tá ali com uma barbichinha, com o cabelo arrepiado. Eu não reconheceria, assim, Felipe. Aquela barbichinha estilo Benito de Paula, né? Meu querido Benito de Paula, encontrei uma vez aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, conversamos horas. Grande figura, o João Santana, eu acho que... Mas o Benito de Paula, lembra quando o Carlos Marum comemorou a derrubada da denúncia contra o Temer na Câmara, cantando uma música do Benito de Paula? O Benito de Paula ficou irritado com aquela comemoração, gravou um vídeo falando mal da música dele ter sido usada sob aquele pretexto. Imagina se o João Santana admite ali que gosta do Benito, ele vai acabar gravando outro vídeo. Diga aí, Ana Paula, agora sim, conexão restabelecida. Também fiquei chocada, né? Parecia uma outra pessoa. Eu ainda fiquei olhando, será que é ele mesmo? Agora, é muito engraçado uma pessoa dizer categoricamente que o ambiente que trabalhava, 99,9% estavam envolvidos em Caixa 2, o ambiente era aquele, e não tem intimidade financeira, né? O conhecimento total financeiro com o volume de dinheiro que era disponibilizado ali para ele. Ou seja, o coelhinho da Páscoa também existe. E o João Santana ainda declarou o seguinte, abro aspas: agora não me arrependo de ter exercido a profissão de consultor, de marqueteiro, porque acho que pude ajudar alguns momentos políticos. O que eu sentia mais ajudando era o social. Não que isso fosse uma fantasia criada para enganar minha consciência, mas porque via resultados concretos, na maioria dos lugares que trabalhei, várias ideias serem aplicadas. Fecha, tá aí o resultado concreto: 14 milhões de desempregados, aumentou o número de miseráveis, tá aí o resultado. É o roubo do bem, né? Tirar a comida da mesa. Essa foi a Dilma. Pois é, exatamente. Eles fazem questão de se exaltar mesmo depois de confessarem crimes. Todo mundo 90%, 100%, quer dizer, tá bom. Todo mundo é ladrão, então eu roubo também.